Eu quero falar aqui nessa noite sobre mulheres caminhando juntas. Há pouco tempo eu não sou, e eu peço que nem me lancem muitos desafios, eu não tenho o hábito de participar de desafios, até porque são vários desafios e até não tenho essa mania, vamos dizer assim. Não acho ruim, mas eu não tenho esse hábito. Mas teve um desafio que uma irmã de São Paulo me postou, e depois uma outra irmã daqui, eu falei, eu vou participar. Eu comprei essa ideia porque eu acredito, amém? Então era um desafio para você postar você de preto e branco, e eu até senti de me postar sem nada, sem maquiagem, sem brinco, original, quem eu sou, né? E eu postei, e esse desafio incentivava o que as mulheres, elas têm muita tendência de competição. O ser humano já está inerente na carne, no ser humano, a competição, a crítica, o julgamento, e um ser maior do que o outro, um comer o outro quase, né, se devorarem, sendo que Deus, Ele ama a unidade, Ele ensina sobre a unidade. A oração sacerdotal de Jesus, no João 17, uma das orações dele é que a gente possa ser um, como Ele, o Pai, é um. Isso falando da unidade também da igreja, dos filhos, como um pai e uma mãe ama ver os filhos em unidade, ainda que eles não concordem com tudo, porque a concordância ela é importante, mas é um nível superficial de unidade, falar só que concorda. Amém? Não é só isso, nós temos as nossas ideias, nós temos as nossas histórias, somos diferentes, mas há uma necessidade iminente da unidade, de andarmos de mãos dadas, de caminharmos lado a lado, de fortalecermos umas às outras. Então, tem mulher que não gosta de ser mulher, quer dizer, deixa eu explicar melhor. Tem mulheres que têm muito mais amigos homens do que amigas mulheres, porque as mulheres são muito... Mas você está falando da tua classe, do teu gênero? Ainda que você não seja tão melancólica e falante como as mulheres são, existe uma sensibilidade e muitas características inerentes da originalidade que Deus nos criou. E eu não vou fugir disso. Então existe um estigma onde as mulheres... Algumas não gostam tanto de mulheres, sendo que elas são mulheres. Que história é essa? Então, nós precisamos amar umas às outras, nós precisamos amar a criação de Deus, como Deus nos criou, ainda com as nossas diferenças, porque se nós não fôssemos diferentes, nós realmente não nos suportaríamos. Mas se nós somos diferentes, nós aprendemos a nos suportar em amor, nós aprendemos com as diferenças. Eu amo conhecer pessoas diferentes, porque Deus está nos dizendo o que, mulheres? Não fiquem somente com pessoas que têm a ver com você ou com a tua história. Uma coisa é ter afinidade, outra coisa é eu me abrir para desenvolver novos relacionamentos. Eu não julgar por aparência, eu não julgar pelo passado, pela história, mas estar aberta para conhecer a história dessa outra mulher, para poder andar junto, ainda que nós sejamos diferentes. Quantas amizades entre mulheres diferentes são tão edificantes. Então Deus está nos dizendo, não anda só com quem é legal para você. Que é confortável, eu quero ver misturar. Eu quero ver o povo se misturar, eu quero ver os diferentes conviverem. Quando estamos unidas, somos mais fortes. Esse é um princípio básico de guerra espiritual. Quando o inimigo ele quer dividir uma igreja, quando ele quer destruir uma aliança, quebrar uma aliança, ele vai trazer o que? Divisão. Então Deus hoje está confrontando e quebrando todo o espírito de competição, de divisão entre as mulheres. Há uma guerra contra a nossa unidade. Deus quer levantar, muitas vezes os maridos se dão bem, mas as mulheres têm alguma coisa, aí aquele relacionamento, muitas vezes que envolve duas famílias, começam a entrar em choque, porque as mulheres ficaram com picuinhas. Nós precisamos ser instrumentos de unidade.
Uma coisa é afinidade, amizade, como é uma extensão, na verdade, essa pregação daquela live que eu falei sobre amizade. Deus pediu para que eu continuasse sobre isso, sobre a unidade, a amizade, a parceria. A palavra para esse culto seria parceria, seja parceira, amém? E isso é uma função da mulher, porque a mulher ela foi levantada para ser auxiliadora, ajudadora, parceira do seu marido. Se você pudesse ver a diferença de você de lado a lado do teu marido, o ministério dele, a força que ele tem para sair, para caçar, para trabalhar, quando há uma parceria entre o homem e a mulher, lado a lado, o casal voa juntos. Quando há disputa, quando há competição, quando há inveja, competição, maledicência, julgamento, isso fica travado, os dois se prejudicam, os dois enfraquecem a relação. Deus quer levantar um exército, eu não sei em qual livro, mas um livro do Chuck Pierce, eu acho que é a última guerra da igreja, ou a guerra da igreja, alguma coisa que fala um capítulo só sobre o levantar de um exército de mulheres. As mulheres, elas são essenciais para o plano divino. Nós não somos feministas, não estamos levantando bandeira do feminismo, aliás, somos contra, no sentido de como esse feminismo chegou ao ponto que está, não pelo direito de voto, que no início era algo, sim, a mulher tem direito de votar, tudo bem, mas não a forma que está. Mas nós não podemos ser anuladas no plano divino. Deus criou a mulher para estar sim ao lado do seu esposo, algumas com dom do celibato, apóstolas como a Neuza Tioca, Valnice Milhões, mulheres que fazem a diferença, mulheres profetas nessa geração, mas aquelas que são casadas ao lado do seu esposo, caminhando junto, mas respaldando, sendo parceira, companheira, até mesmo porque o casamento existe o amor eros. Eu vou falar um pouco de casamento, mas as solteiras não fiquem murcha, porque vocês precisam aprender sobre isso. E a gente falando de parceria, isso vai falar também a respeito de todas as relações, amém? Desde um casamento até uma relação de uma amizade. Se você não é uma boa amiga, você provavelmente não vai ser uma boa amiga do seu esposo também. Então, parceria, quando eu sou parceira, eu faço parte, eu estou junto, eu não estou dividindo, eu não estou subtraindo, eu estou somando, eu estou multiplicando a força, amém? Mulheres com discernimento e que se posicionam, as mulheres são essenciais, as mulheres são sensíveis, as mulheres, Deus dá dom às mulheres, Deus capacita as mulheres. O inimigo odeia ajuntamento de mulheres. O congresso de mulheres, eu sei que muitas de vocês já foram, mas é uma presença de Deus, é um poder de Deus, quando as mulheres se decidem a orar em concordância, quando as mulheres buscam a lutar causas juntas, os céus são abalados, a terra estremece. Então nós temos que conquistar juntas. A alegria da minha irmã é minha alegria, então isso quer dizer conquistem juntas, e eu vou falar sobre isso hoje. A importância da unidade, da parceria, do auxílio, de dar, de se doar, de ajudar. Todo mundo precisa de ajuda. As mulheres, elas precisam muito, porque elas são um ser, se o ser humano é sociável, a mulher é super sociável, a maioria. Elas precisam de se comunicar, elas precisam de sentar, tomar um café junta, elas precisam fazer o bolinho da tarde e conversar. Nós temos uma maior necessidade ainda. Toda disputa, competição é perigosa e gera perdas ao corpo de Cristo. Eu quero que você entenda um pouco mais, saindo do teu quadrado, da sua vontade, do seu egoísmo, do teu querer, do teu propósito, e entenda o propósito divino, e entenda o propósito mais macro, que uma atitude minha de maledicência e de competição pode trazer perda ao reino de Deus. Todas as atitudes que eu tenho pessoais, algumas coisas são consequências minhas, e eu tenho colhido algumas consequências de semeaduras duras que eu decidi fazer. Mas outra coisa é o que eu comprometo o reino, uma visão mais ampla. Quando eu não cumprimento, quando eu divido, quando eu falo, essa daí eu não vou com a cara dela, quando eu estou num comportamento mundano, num comportamento da velha mulher, num comportamento imaturo,
aonde o reino está dividido, aonde eu proporciono isso. É muito sério. A minha responsabilidade de ter paz, a minha responsabilidade de levar auxílio, de ajuntar e não espalhar, de pôr água em vez de pôr fogo. Porque a língua, ela precisa ser dominada. E a mulher tem dificuldade, a maioria delas. Então a murmuração, o que significa ato de murmurar? Parece que é só ficar, ai que coisa, não sei o quê, porque não acontece, porque Deus não fez, porque não sei o quê. Não é só isso. É o ato de murmurar, é rumor de teor maledicente, é falatório em que há depreciação. Então murmuração também tem a ver com maledicência. Quando você fofoca, você está murmurando também. Não é só reclamar da tua vida, ó sol, céu, ó terra, porque isso aí fecha o céu sobre a tua cabeça, e a pessoa que murmura fica rancorosa, amargurada, fica uma pessoa que não é boa de estar perto. Alguém gosta de estar perto de uma mulher rixosa, uma mulher que fica gotejando? Não! Então Deus quer que você mude isso, a forma de você falar, a forma de você proclamar. Isso faz uma mudança sobrenatural. A língua, a fala, a boca constrói angústia, serpentes. A murmuração, ela atrai a serpente. Depois você pode ler em Tiago 3, fala que é feliz o homem, a mulher que guarda a sua língua, colocando freios. Porque ela pode incendiar toda uma floresta, até mesmo uma igreja. Com difamação, com coisas que não são verdadeiras, porque ela está distorcida, os sentimentos dela estão feridos. Então, para que a gente seja parceira, a gente precisa estar bem resolvida em relação à nossa identidade, em relação a quem nós somos. Eu não preciso competir porque eu aceito a minha medida conforme o dom que Deus me deu. Eu não preciso almejar o cargo ou estar onde aquela pessoa está, porque eu estou contente com aquilo que Deus me deu. E eu vou desenvolver o que Deus colocou em minha vida. Eu vou conhecer o que Deus quer de mim. As pessoas que não sabem quem são, elas ficam muito mais vulneráveis à competição. Por causa da rejeição, por causa das feridas não tratadas, então elas precisam de reconhecimento, elas forçam a barra para poder ser quem não são, e isso é muito ruim. O sentimento sadio é vida para o corpo, Provérbios 14:30, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja, ela é terrível, ela corrói, ela traz amargura, ela traz sentimentos maus, facciosos. Sempre eu quero olhar para fora e ver o que o outro tem, sendo que Deus está falando, olha para você, olha para mim e sereis iluminado, olha para mim e eu vou te mostrar os diamantes que eu coloquei na tua vida, o diamante que você é, mas você ainda está sendo lapidado. Então aprendermos a andar juntas é um aprendizado. Não é uma coisa simples, mesmo como o casamento, o primeiro ano, é o ferro afiando com o ferro, é um desafio, não é uma coisa fácil e rápida, porém exige de nós maturidade, e Deus está querendo amadurecer a sua igreja, e as mulheres têm uma função fundamental nesse amadurecimento. As mulheres, elas são tão maduras para muitas coisas, mas tão vulneráveis a tantas coisas. Se você for ver uma mulher, ela amadurece até mesmo pela menarca, pelos hormônios, pela sua constituição, muito mais rápido que os homens. Não é superior por causa disso, é a forma da mulher, a criação. Elas são mais maduras, entendem mais rápido algumas coisas no sentido do amadurecimento. Mas a gente é tão devagar para algumas coisas. Gostar é diferente de amar. Amor é entrega, amor é o que diz 1 Coríntios 13. O amor não é egoísta, o amor não ufana contra o mal, o amor não quer o mal do próximo. Gostar é muito mais superficial, eu gosto de lasanha, eu gosto de você. E hoje a lasanha está queimada, eu não gosto. Deus quer que a gente construa relacionamentos duradouros, fortes. Nós somos mulheres e mulheres constroem pontes.
Mulheres têm essa habilidade de reatar relacionamentos, de pegar a aliança que foi quebrada e reatar. A mulher, ela tem isso na sua própria natureza, ela faz isso com os filhos. Ela é intermediadora, ela é intercessora por natureza. Ela quer ver a família na mesa, ela quer ver o povo unido. Para esse amadurecimento, eu preciso saber quem eu sou, meu valor, o que Deus me chamou e aonde eu estou no corpo de Cristo. Não me sentir inferior e nem superior. Até porque você não é melhor do que ninguém, nem eu, nenhum título e cargo te faz melhor do que alguém. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada uma, vou pôr no feminino, os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí a gente vai ter relacionamento saudável. Romanos 12, eu queria ler Romanos 12 inteiro. Se você puder pôr data show, Romanos 12 inteiro não, vai ser do 9, a partir do 9. Deus está querendo nos ensinar, queridas, a caminhar lado a lado, sem competição. É um sonho, né? Mas a gente pode ver isso acontecer. Depende de mim, da minha atitude, do que eu semeio. Antes de entrar em Romanos 12, a amizade, ela é fundamental para a saúde do corpo, física, emocional e espiritual. Quem não tem amigo, tá mal, tá? Tem problema. O meu melhor amigo é o Espírito Santo, sim, mas ele é espírito. E eu tenho um corpo físico, aqui eu não estou no corpo glorificado ainda. Ele sempre será o meu melhor amigo. Meu esposo, o meu melhor amigo. Porque a parceria precisa existir. O amor eros é maravilhoso, o sexo, no casamento, tudo. Mas com o tempo, o que fica? Também, né? A intimidade sexual, mas o companheirismo. A amizade. Eu posso contar com você. E como é bom nós sabermos que podemos contar umas com as outras. Como é bom ser ouvida sem julgamento. Ter alguém para compartilhar as nossas dores, medos, derrotas, perdas. Sem medo da fofoca acontecer, da traição. Importante para a nossa saúde. A amizade, ela tem algumas ações que são importantes. O encorajamento. Você ser encorajada é um dom, entre aspas, não é um dom que está lá em Coríntios, mas é um encorajamento, quando eu paro para escutar a tua história e aprendo com você. Aceitação, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, Romanos 15, 7. E compartilhar a vida, levar as cargas uns dos outros, para cumprirmos a lei de Cristo, Gálatas 6:2. Cada um levará o seu próprio fardo, sim, mas eu posso compartilhar e carregar as cargas, porque quando eu compartilho, e isso, por isso que o Ministério de Mulheres principalmente é a partilha, é o ensinamento, como ser uma mulher de Deus, caráter, família, mesa, todos os pontos importantes, mas principalmente, queridas, compartilhar. Porque a dor partilhada, ela fica dividida. A cura no compartilhar. Eu amo ouvir as histórias. Amo. Eu sou muito enriquecida quando eu ouço outra mulher, outra pessoa. Eu falo que eu vou morrer e não vou ouvir tudo. Sempre há uma história diferente. Há 16, 15 anos que a gente pastoreia. Cada vez tem uma história diferente, uma forma nova. Então não tem um método, tem o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Os princípios que não mudam, por caso se eu quero ou não obedecer. Então a gente aconselha segundo a palavra.
Provérbios 27, 5, 6 fala: melhor é repreensão franca do que o amor encoberto, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Como o ferro se açuça com o ferro, se afia com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27, 5, 6 e 17. E Hebreus tem uma instrução para que a gente considere também uns aos outros, para nos estimular-nos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Então não é para que a gente desestimule, mas para que a gente estimule. A amizade, ela tem isso, ela estimula. Quantas pessoas, quantas mulheres descobriram o seu chamado numa conversa, num aconselhamento? Claro, Deus já tinha falado algo no secreto, mas ali conversando ou compartilhando, escutando a história de uma amiga, de uma irmã, você fala: nossa, olha só que corajosa, cara. Se ela chegou, se ela fez, se ela teve esse enfrentamento, eu também vou. Encorajamento, né? Você se fortalece ouvindo a história da outra. E Romanos, eu queria ler para vocês, que vai falar sobre alguns princípios de um relacionamento saudável, de algumas virtudes para que o relacionamento seja saudável, que diz assim, versículo 9: o amor seja não fingido. Então, em outra versão, sem hipocrisia. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, umas às outras, com amor fraternal, filéu, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sem competição, né? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Principalmente esse versículo. O ser humano, ele tem uma tendência a invejar quando o outro se alegra. Então, por isso que ele está falando, uma virtude a ser recomendada é se alegrar com os que se alegram. Isso faz com que a gente ande de mãos dadas, celebrando a alegria da irmã, a conquista dela, aquilo que ela conquistou. Amém? Isso é difícil, hein? Muitas vezes a gente se alegra quando o outro, não com os que se alegram, os que choram. Ao contrário. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, concedem com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não tornei a ninguém por mal, esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos, não vos vingueis a vós mesmos, mas não dai lugar à ira, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não tem outra forma de vencer o mal, se não for com o bem. Amém? É antídoto, é oposto. Então, nós precisamos desenvolver esse amor verdadeiro, sem fingimento, cuidado, zelo, hospitalidade, se alegrar com a alegria da irmã, ter paz, amém? E eu queria começar a caminhar para o fim dessa ministração lendo Eclesiastes 4, 9 a 12, que também é um versículo principal dessa pregação, que muitas vezes é usado em casamento, mas não é só para casamento, tá? Olha que legal essa versão. Qual versão que é? NVI? É, né? Eu vou ler aqui, tá? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas
Mas pobre do homem que caia e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, aí, casamento, né, queridas? Não vai, né? Vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então eu vou ler em outra versão agora. O louvor espera um pouquinho. Eu estou caminhando para o fim, porém ainda não chegou ao fim. Aleluia. Senti uma pressão aqui, é que vocês não estão vendo. Vocês estão vendo só o cenário rosado, bonito, não é mesmo? Os bastidores existem. As falhas dos bastidores existem, pois somos humanos falhos. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Sabe quando você se isola? E Deus é tão misericordioso que levanta o intercessor, um amigo, que você virou as costas para ir lá te levantar, para lembrar de você. Também se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão, tá bom? Então vamos lá, o que Eclesiastes, o que Salomão, que é sábio, ele não deixou nenhuma palavra tola, mas ele era sábio, ele não estava falando especificamente sobre o casamento, mas ele falava de um exemplo de unidade que cabe num relacionamento de amigos, de parceiros ministeriais, de amigos, de irmãos e de trabalho também, amém? Então, 4 pontos importantes destacados: parceria, suporte, cuidado e proteção. Olha o que quer dizer aqui, que agora eu vou entrar rapidamente nesse ponto. Parceria. Parça. Aqui fala, você é meu parça? Ou só em São Paulo? Fala. É só lá na zona leste de São Paulo. Você é parça. Parceria. Esse é o primeiro benefício mencionado na declaração. Melhor serem 2 do que 1. Melhor a paga do trabalho. Isso fala de 2 coisas: de parceria nas conquistas e de sinergia, que é resultado dessa parceria. O que é sinergia? Ato ou esforço simultâneo. Cooperação. É quando o casal está lutando junto, ou seja, o marido participa, a esposa, ainda que ele seja o cabeça, o sacerdote, a decisão final é dele. Ele compartilha os sonhos com a esposa, ele compartilha o salário, eles compartilham juntos e multiplicam. Um casal que anda em parceria, eles têm melhor paga. Não é o que eu ganho mais o que você ganha, é o que eu ganho vezes o que você ganha, é multiplicado. Amém? Eu não estou falando, e tem a ver com salário, mas não é só isso. Amém? Como a mulher, como auxiliadora, é importante. Olha o que diz. É como se você compartilhasse o despojo também. Amém? A recompensa. Até porque a palavra hebraica traduzida como paga do seu trabalho, sacar, significa soldo, salário e pagamento, mas ela também significa recompensa. Então, quando há parceria, a recompensa ela é maior. Os 2 ganham, todos ganham. Não há subtração, há multiplicação. Se tem casal que fica dividindo o dinheiro, querido, vocês já estão em divisão faz tempo, porque o dinheiro não é nada. O dinheiro rasga, acabou o dinheiro. O mais precioso que vocês dividem, não é dividem, vocês são uma só carne. Então como que você vai dividir? Eu casei, eu sei que é separação, tem gente que fica, será que é separação de bem? Nem sei, é tudo unido, eu nem estou pensando em separar. Tem gente que está pensando antes de casar o que pode separar depois. Jeová, é nosso, é junto, eu participo, a minha esposa, porque ela é sensível, ela também vai me ensinar. Isso fala não só das conquistas materiais, geração de renda,
mas de recompensa, de parceria. O casamento precisa dessa parceria contínua, senão há divisão. Isso na criação dos filhos, se os dois estão em sinergia, em concordância, se os dois estão trabalhando juntos, o pai está fazendo o papel de paternidade, a mãe, a função da mãe, a recompensa os dois vão colher, vão ver os filhos bem educados, os filhos bem, até mesmo sexualmente, sabendo quem eles são, sem confusão sexual. É fundamental o papel dos dois. Se cada um quiser viver por si, como se fossem dois solteiros dividindo a mesma cama, não poderão dizer que é melhor serem dois do que um. Ele começa falando que é melhor serem dois do que um. Ele está afirmando, Salomão, porque a recompensa é maior, porque a alegria sua é minha recompensa também. Porque eu orei por você, eu sofri quando você estava sofrendo. Então quando você ganha, quando você conquista, eu também ganho. Nos traz esse entendimento, Senhor. Tira a vontade de disputa carnal do nosso meio. Traz essa compaixão, esse amor que se doa, que ama partilhar. A beleza da parceria, além do companheirismo e cumplicidade nas conquistas, pode também ser vista nos resultados. A verdade é que juntos conquistamos mais. O casal junto conquista mais, em vez de somar, é multiplicado. Olha o que Levítico diz, esse princípio na palavra de Deus, falando das batalhas que o povo de Israel iria travar ao entrar na terra prometida. Moisés, da parte de Deus, fala aos hebreus que um deles perseguiria 1000, mas 2 juntos não somariam o resultado para 2000, mas se multiplicariam em 10.000. Por isso que não é só mulher e homem, é no exército de Deus, no avanço da igreja. Levítico 26, 7-9 fala: perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olhei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Ou seja, não é a conta matemática humana, é a multiplicação divina na unidade. Também afirma que 5 perseguiriam a 100, o equivalente a 20 pessoas por perseguidor, mas 100 perseguiriam 10.000, o equivalente a 100 pessoas por perseguidor. Isso é sinergia. Os resultados não somam, se multiplicam. Podemos trazer esse princípio para o planejamento familiar, para a criação dos filhos, para o ministério, para os parceiros ministeriais, para o trabalho, para as conquistas também materiais. Então nós aprendemos a incluir o outro naquilo que lhe é devido, amém? No conselho, eu não me torno independente na multidão de conselhos que tem bom êxito, então eu sou... Não é dependente, tá? Emocional, não isso, e nem de tudo eu preciso perguntar, mas em decisões eu preciso consultar primeiramente a Deus, e a gente vai amadurecendo e vai ficando independente de Deus. Tiago fala, não fala que você vai fazer isso amanhã ou depois, se Deus assim permitir eu irei. Deus está nos chamando de volta para essa dependência, para consultá-lo, para consultar o meu próximo, o meu irmão mais maduro que já passou por aquela situação. Outra função, parceria, agora suporte. Outra característica importante no companheirismo. A Escritura Sagrada diz: se caírem levanta o companheiro. Suporte. Se eu estiver sozinho, você já caiu na rua sozinho? Num buraco? É engraçado, mas é ruim, né? Você pediu ajuda para quem? Se você quebra o pé, por exemplo, você vai ter que pedir a ajuda de um estranho se você está sozinho. Mas não seria melhor você ter a ajuda de um próximo, de um amigo? Você poderia ir gritando no carro, você tem mais liberdade, né? Nos momentos de altos e baixos que enfrentamos, o que está a questão da ajuda, ela é fundamental. Ela encoraja. Então se um cai, o amigo não fala: bem feito, caiu. Às vezes até fala para zoar, né? Para dar uma
um choque de realidade. Mas o amigo fala: querido, eu estou aqui para te levantar, eu não estou aqui para te julgar. Até porque o pecador já está em sofrimento, já sabe que caiu, já vai ter que limpar a sujeira, né? Muitas pessoas entram com a motivação, expectativa errada no matrimônio e também nos relacionamentos. Me dá, me dá, me dá. Eu quero ser feliz. E você vai se dar mal com esse pensamento. A amizade, o casamento, o companheirismo, a parceria é para você pensar no que você pode dar ao outro. Dar é melhor do que receber. Muitos estão esperando a ligação. Eu espero, ninguém me liga, ninguém faz. E eu não faço nada também. Eu só cobro. Devemos oferecer suporte. O suporte que eu preciso, eu devo oferecer. Será que aquilo que eu estou pedindo, eu também estou oferecendo? É muito fácil julgar, mas você não conhece o contexto da outra pessoa, o que ela está passando e não está com o sapato dela. Devemos oferecer suporte. Atos fala sobre dar, que é melhor que receber. Antes de minhas próprias necessidades, eu também vou abrir o meu coração à necessidade do outro. Será que o outro não está precisando da mesma coisa que você está precisando? Então, suporte, levantar o irmão com palavras, dar a mão, com encorajamento. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele ensinou sobre isso. Ele não pediu para ser servido, ele veio para servir. Então esse é um princípio fundamental, que Jesus foi o maior exemplo. Amém? A maioria das queixas dos casados contra o próprio cônjuge são cobranças do que o outro deveria ter feito, e nas amizades também. Amizades que cobram são infantis. Ai, amiga, ciúme, sabe? Eu falei, fiquei esperando. Então por que você não falou? Eu falo assim: você perdeu então. Perdeu o tempo. Porque se você tivesse me falado, eu teria te ligado, te auxiliado. Agora fica: ai, porque ela não ligou, porque ela não falou, porque... Sabe essa coisa? Ela ligou para outra, olha, ela postou. E agora, gente, com as postagens, com o mundo online, que em nome de Jesus vai continuar para propagar o evangelho, mas a gente tem que voltar a se ver logo. Isso propaga, potencializa a competição. Potencializa as imaginações. Estava lá, foi com ela, não veio aqui, foi fazer isso, não foi fazer aquilo. Então, tudo que você cobra do outro, você faz? Né? Você dá o suporte ou você só quer suporte, você é vítima? É um valor imensurável o suporte. Só quem sabe, quando precisa de um suporte para andar, com o pé quebrado, a importância da muleta. Ninguém vai ser muleta na tua vida. Jesus é o que você precisa, mas amigos para sustentar, para levantar o braço, para interceder, para pôr o ombro, para chorar, todos nós precisamos, amém? Nunca deixe de ser instrumento divino de consolo, de força, de apoio, de fortalecimento a uma outra mulher, de amparo, parceria, suporte, cuidado. Olha o que diz: se dois dormirem juntos, se aquentarão. Acredito que isso fala assim dentro do contexto do casamento, ou mãe e filho, né? Meu Deus, é uma tentação. Ela tem que dormir na cama dela, é o certo. Mas é tão bom dormir junto um pouquinho. A gente se esquenta. Eu costumo cantar aquela música: entrelaçados com tu coração, Senhor, para minha filha, porque a gente fica entrelaçada assim. Ela dá um abraço total, pernas, mãos, braços, cheiro, nariz com nariz, olho no olho, até depois de um tempo dá um calor. Mas como é bom o calor humano. Se esquentarão. E não só o calor físico humano, mas o calor de um companheiro, de ajudar a superar obstáculos, os desconfortos da vida, promover pequenas alegrias e cuidados. Sabe, detalhes. Lembrei de você, cuidado. Mandei uma mensagem, uma pregação que eu sabia que aquela minha amiga estava precisando.
Então eu preciso me acalentar, e no casamento fala para não se pôr o sol à ira, né? Então quando está com ira e não se acerta, não vai se acalentar. Cada um geralmente vira, cada um para um lado, fica de costas. Divisão. Uma coisa eu vou te ensinar: nunca saia da tua cama, para não dar espaço para ninguém, espiritualmente falando também, tá bom? Tem que se acertar, tem que ter maturidade, tem que ter humildade para enfrentar, ainda que você não converse tudo, porque ainda está muito fogo, né? Muito quente, muito irado. Você vai falar: me perdoa. Ainda que não vá dormir de abracinho, aquela noite não vai ser tão chegada, mas não vai dormir de costas, tá bom? Então se acerta as amizades. Vou esperar o dia que Deus preparar. Não, eu preparo. Deus prepara, mas às vezes eu prolongo o dia do encontro e as fortalezas vão se erguendo. Passa o tempo, o afastamento, o distanciamento, a frieza vai entrando, as distorções vão aumentando. Não, eu preciso entender, talvez precisa baixar a poeira, mas eu preciso ter o encontro, eu preciso acertar. Porque eu vou aquecer, aí falando de amizade, é aquecer, de ajudar a aquecer, a superar dores, dificuldades, é o cuidado. Aquecer um ao outro, amém? No âmbito também emocional, de fortalecimento. Conversas, expressões de carinho por meio de palavras, presentes, atitudes, às vezes de linguagem de amor diferentes, palavra de afirmação. Cuidado não só quando falta o cuidado, os detalhes, o casamento ele não acaba e as relações não acabam por coisas muito grandes. Claro, adultério, alguma coisa, mas falando de detalhes. Sabe aquela coisa que você sabe que o outro gosta e você nunca faz? Um detalhe que você negligencia? A relação vai se deteriorando. Às vezes a gente vai conversar com um casal, como começou? Porque ele sempre deixava a pia molhada, por exemplo. Falei, não é possível que você está separando porque a pia... Porque tem coisa que não vai mudar, né? Que eu tenho que acostumar. Que é assim, ele não sabe fazer de outro jeito. Mas não é por isso. Às vezes é por esse detalhe. Aí chegou no adultério, mas nunca foi o adultério de vez. Sempre tem alguma coisa que está se deteriorando antes. Perdeu a admiração, faltou hombridade, insubmissão, a amizade, por exemplo, negligenciou, a mentira destrói relacionamentos, a falta de confiança, vai enfraquecendo o vínculo, vai se distanciando. E aí? Proteção, por último. O texto fala: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí a gente está falando de força, de luta também, juntos, de proteção, de defesa mútua, de cobertura, de cobrir a nudez, de proteger. Quando as batalhas surgem, o casado deve se unir. Falando de casamento, nossa guerra não é contra carne nem sangue, minha guerra não é contra o meu cônjuge, contra uma amiga que talvez me feriu, minha guerra é espiritual, então eu preciso orar para ter resistência. Falando de resistência, fala de unidade, o cordão de 2 dobras, e principalmente quando fala das 3 dobras, que é Jesus nesse casamento, que é Jesus nessa relação. Parceiras de oração, mulheres que oram uma pelas outras, amém? Falando de proteção também espiritual. O primeiro nível de resistência que um casal deve aprender é oferecer a oração, é proteção, é ter parceria na oração, é cobrir umas às outras, amém? Em vez de eu ser tentada a falar mal, eu vou orar e vou interceder pela nudez, por aquilo que foi exposto. Me perdoa, Senhor, perdoa. Eu me entro como uma intercessora, confessando o pecado. Falando de 3 dobras, fala de Jesus na relação, até porque a aliança foi feita no altar e diante dele. O casal tem uma aliança entre eles, mas com Jesus, na presença de Deus, lutar juntos. E falando de relacionamento,
A gente fala em Efésios 4, 29 e 31, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no quais foste selado no dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Então, quando eu falo de proteção, também tem a ver com a minha boca, tem a ver com o que eu falo, com o que eu gero, com o que eu libero, com o que eu construo das minhas palavras. Ou eu amaldiçoo ou abençoo, ou eu protejo através de uma palavra íntegra, de uma palavra zelosa, de amor, ou eu destruo com a murmuração, com a maledicência. Eu desprotejo, eu exponho a nudez, o pecado. Amém? Então, ingredientes importantíssimos para uma relação, por uma parceria, por um relacionamento: a parceria, o suporte, o cuidado e a proteção. Sempre a verdade regendo a relação. A verdade, ela dói muitas vezes, mas ela é necessária. Só que tem a forma de ser falada. Eu creio, o louvor pode subir, que Deus trouxe essa mensagem porque Ele está colocando a gente de lado a lado. Olha a diferença de um casal estar de frente. Vem aqui, a Priscila, vamos fazer um ensaio aqui. Quando eu estou de frente, eu estou conversando tudo, né? Mas assim, vem mais para cá, fica de frente para. Assim é mais embate do que assim. Você concorda? Um casal não briga assim, briga de lado? Briga assim. A razão, a minha razão, eu tenho razão. Você é uma, né? Lado a lado, não, é ombro a ombro, é proteção, é cobertura, é tamo junto, amém? Então Deus está fazendo isso com nós mulheres, está nos dando as mãos e profeticamente, vem aqui Pátia, a gente vai fazer isso nessa noite, amém? Nós vamos dar as mãos com máscaras, sem máscaras, mas nós estamos, quer dizer, nós não vamos dar, não, vamos dar profeticamente, assim ó. Tenta sair, mas não vai sair daqui, mas não vai, amém? Se alguém quiser entrar entre nós, vai conseguir, amém? Então, profeticamente, a mulher, ela tem um papel fundamental no avanço do reino, no avanço da sua casa, no avanço da tua família. Você é responsável também, você tem parte de responsabilidade, e mulheres maduras não se isentam da sua responsabilidade, não são vítimas. Deus está te chamando para amadurecer, para andar de parceria com outras mulheres, homens, principalmente com seu esposo, família, tudo bem, com certeza, mas eu estou falando de amizades, e talvez não seja a melhor amiga, mas nós temos um bom relacionamento. Algumas vão ser mais ministerialmente ou na congregação, outras vão estender isso para um final de semana, para momentos juntas. Mas eu quero te desafiar a se relacionar com pessoas diferentes de você. Diferentes amizades que ainda você não desenvolveu. Claro que muitas vezes, como que eu vou ter amigas? Eu vou orar a Deus, pedindo, sendo uma boa amiga, para mim mesmo, porque eu preciso ser minha melhor amiga, concorda? Se eu não sou boa amiga para mim, eu vou ser boa amiga para quem? Sabe o que é ser boa amiga para você? É se acolher quando você está chorando e não ficar se autocondenando. Muitas mulheres que eu aconselho têm isso, até pelo perfeccionismo. Ficam se... Tá, vamos abraçar agora você? O que você falaria para outra mulher? Que ela é amada, então fala isso para você. Você fala para o outro com uma facilidade, para você tem bloqueio? Precisa desbloquear isso.
precisa ser verdade em você e através de você. Amém? Como que eu vou acolher outras mulheres? Tem mulheres que acolhem todos e não se acolhem. Vai morrer. Não vai aguentar. Eu preciso me amar. Eu preciso me aceitar. Eu preciso gostar de quem eu sou. Ainda que às vezes eu não gosto de alguns traços de deformidades, de coisas que eu estou sendo tratada, eu amo a minha essência. Eu amo o que Deus criou. Amém? Porque Ele habita em mim. Ele me ama. Então, que esse desafio de andar lado a lado não seja só apenas um desafio de um Instagram, que eu acho que foi algo interessante, de propósito, mas que seja em verdade, que eu possa promover essa paz, que eu possa promover essa unidade. Porque eu vou te falar uma coisa, Jezabel, ele não só age através da vida de mulheres, através de homens também. Porque muitas vezes as mulheres, elas são julgadas. A Jezabel, é muito fácil, e tem muitas mesmo com espírito jezabélica, que precisa ser tratada, né? Autoritária, insubmissa, manipuladora e traços orgulhosos, mas nem tudo é. Mas se você for ver algum motim, alguma divisão na igreja, quase 100% tem uma mulher envolvida. Vamos mudar essa porcentagem aí, mulherada? Jesus. Porque a língua não se aguenta. Queima, Jesus, a nossa língua. Queima o nosso coração, purifica com a tua pureza, com o teu olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tira essa nossa tendência ao julgamento, tira essa nossa tendência à acusação. Em nome de Jesus, vem manifestar o teu amor, Pai. Vem nos levantar como mulheres parceiras, mulheres que andam em unidade, mulheres que acreditam no ministério das mulheres, mulheres que acreditam na unidade da igreja, na unidade entre as mulheres. Em nome de Jesus, vamos adorar. Eu queria que você na tua casa refletisse, se você é casada, se você pode declarar que é melhor serem dois do que um. Reavalia esses passos de parceria, suporte, cuidado e proteção. E reavalia como estão os seus relacionamentos. Se você se encontra sozinha, isolada, não é porque as pessoas não te amam, porque você precisa mudar algumas coisas, você precisa reavaliar algumas posturas. Talvez a rejeição precisa ser curada para que você possa estar em comunhão, para que você possa oferecer também aos outros suporte, cuidado, e não apenas ser socorrida. Amém? Vamos orar, vamos adorar, quer dizer. Conheço outro amor.
Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te e ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Teu lugar em Teu amor ninguém pode ocupar meu lugar em ti. eu sei. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Desconheço um outro amor Ninguém pode assim. ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor. Senhor, nós declaramos esse amor e essa bondade sendo compartilhada entre nós mulheres. Oh, esse amor que não me enche, eu compartilho com a próxima. Essa bondade que é gerada dentro de mim, ela se alastra aos próximos, ela é transbordada. Eu só posso transbordar o que existe dentro de mim. E nessa noite, bondade, misericórdia, amor, transborda. Nós declaramos que o muro da competição está caindo por terra. Nós declaramos profeticamente que a inveja, a murmuração, a maledicência, nos perdoa, Senhor, está sendo denunciado. Nos traz uma visão mais ampla do que a nossa fruto da nossa boca, do que aquilo que semeamos, o que pode acontecer com essa semeadura. Nós não queremos comprometer as nossas vidas e o reino de Deus. Nós declaramos, Pai, que diante de Ti, nós vamos ter responsabilidade com a nossa boca, com os nossos pensamentos e ações. Nós temos domínio próprio, nós desenvolvemos o domínio próprio. Os velhos hábitos, as velha mulher já morreu. Toda obra da carne nós lutamos contra em nome de Jesus. Quando algo ferir a minha irmã, eu vou sentir a dor que eu gerei. Quando ferir o Teu Espírito Santo, faz-nos sentir a dor que o Senhor tem sentido. Porque não vai ficar assim de qualquer maneira. Minhas palavras não vão ficar sendo lançadas ao vento. Há poder em minhas palavras, e eu uso elas para edificar, para construir, e não para dividir. A minha boca é usada para a Tua glória, Senhor. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Deus vai te mostrar o que precisa ser queimado. Todo o fermento da competição vai ser queimado. Toda raiz de rejeição seja tratada em nome de Jesus. Só ore em línguas. Vai limpando o meu interior. Deus, enquanto você está orando em línguas, está confrontando os teus pensamentos, a tua carnalidade.
Se você ainda não ora em línguas, pede ao Espírito Santo os dons. Seja cheia do Espírito Santo, receba uma visitação poderosa do Espírito Santo. Libera, Senhor, os dons das minhas irmãs. Começa a tocar aí mesmo nas casas, sobre a cabeça, sobre o coração das minhas irmãs, filhas espirituais. Enche, Jesus, enche-nos. Ora naramacheri andaranamasteie. Enquanto você ora em línguas, Deus vai te trazer clareza de coisas que precisam ser tratadas dentro de você. Ora manamasteri andaranabassori andanaye. Recalaralabastori andaranamastei. Vem limpar o meu interior. Vem tirar as sementes de discórdia. Remove as sementes de competição. Existem maldições que vêm da família, iniquidades familiares. A mãe era fofoqueira, a avó era briguenta, e você tem um padrão, uma tendência a ser. Mas em nome de Jesus, à medida que você reconhece e confessa que você não quer repetir padrões familiares, você está sendo liberta pelo poder do Espírito Santo. Você não será fofoqueira, você não será causadora de discórdia. Talvez você tenha até um apelido na sua família antes da sua conversão, mas Deus vai mudar essa sentença, o seu nome, esse apelido pejorativo. Consome todo mal que reside em mim, transforma em bondade, gera bondade em mim. O Senhor está gerando bondade em nosso ventre. O Senhor está gerando bondade, generosidade. Oh, vocês verão o fruto disso. Vocês verão o fruto. É uma decisão. É uma decisão e arrependimento genuíno para mudar hábitos que estavam colados e instalados em nós. Senhor, todas as vezes que fomos tentadas a amaldiçoar, a falar, a gerar discórdia, cala a nossa boca, Espírito Santo. Fala mais alto que a minha voz. Fala mais alto que o meu ímpeto. A mulher espiritual discerne espiritualmente. E eu profetizo esse despertar das mulheres, para ajudar umas às outras e para andarmos lado a lado as outras gerações. As mulheres mais novas que precisam de nós, que precisam do conselho, da ativação. Mas as mulheres jovens sejam tocadas agora pelo poder do Espírito Santo. Vocês andarão numa unção maior do que nós estamos andando. Há uma guerra maior sobre essa geração, mas vocês andarão numa unção dobrada em nome de Jesus. Espírito vence a carne. Nessa divisão, nessa luta entre a carne e o Espírito, vamos ministrar aquele louvor, esse refrão. Qual que é mesmo? Da Luma, que fala sobre a carne e o Espírito. Reina o Espírito sobre a carne,
nós profetizamos que as mulheres espirituais vão vencer essa batalha da unidade, da parceria. A mulher carnal, ela não vence, mas a mulher espiritual que está sendo desperta, que está saindo do sono, vai se levantar e vencer a mulher carnal, que é tentada a maledicência, a murmuração, a inimizade, em nome de Jesus. Nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Pode ser ou precisa ensaiar primeiro? Já está ensaiado. Vai como dá. Vamos adorar. Enquanto eles vão começar, eu quero orar por você que está ouvindo essa ministração pela primeira vez e deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é um convite do Pai, do Deus Pai a você. Eu só sou porta-voz, instrumento de Deus aqui nessa noite. Um dia eu aceitei a Jesus e a minha vida começou a ser completamente transformada. Eu entendi a minha filiação, eu entendi a minha missão, o meu propósito existencial. Então, se você, mulher, está aqui convidada, alguém te deu esse link, não foi por acaso que você caiu aqui. Você está de pé olhando, você está aí na tua casa ou no teu trabalho olhando, ouvindo sobre essa palavra, e Deus quer se revelar, o Espírito Santo, como seu melhor amigo, como consolador, como aquele que vai te orientar em todas as suas decisões, que vai te dar acesso a uma sabedoria do alto, a uma graça, a um amor incalculável, um amor incondicional, independente do seu passado e da sua condição que você se encontra hoje. Deus quer entrar na tua história, Deus quer mudar a tua história. Então, se você deseja fazer essa oração, com a mão no teu coração, onde você está, fecha os teus olhos e declare assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração. eu abro meu coração. Eu quero ter uma experiência real Eu quero ter uma experiência com o real teu amor. com o teu amor. Por isso eu reconheço Por isso eu reconheço os meus pecados, meus pecados, fraquezas, as minhas falhas. as minhas falhas. E eu não quero me apoiar nelas. Eu não quero me Eu apoiar quero me nelas. arrepender Eu quero me arrepender e receber o teu perdão, receber o teu perdão, amor. o teu amor. Escreve o meu nome Escreve o meu no nome livro da vida eterna, no livro da vida porque eterna. hoje Porque hoje eu confesso Jesus Cristo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve, Pai, a minha história. Reescreve Reescreve a minha história. A minha vida é tua. Minha vida é tua. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu recebo esse poder Eu recebo esse poder do alto. do alto. Eu recebo Eu recebo a minha a filiação. minha filiação. Eu sou filha Eu sou filha do Deus do Altíssimo. Deus Altíssimo. Eu caminho Eu contigo. caminho contigo. Eu tenho amizade Tenho contigo. amizade contigo. Me ensina, Me ensina. me dá sabedoria Me dá sabedoria. e me traz amizades Traz amizades verdadeiras. verdadeiras. E eu quero reatar E eu quero reatar relacionamentos que foram quebrados. relacionamentos que Em foram nome de quebrados. Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero te convidar a mandar o teu nome nesse QR Code que está aí, nesse celular, ou no direct do Instagram. Se apresente a nós como igreja. A forma que a gente tem tido de acompanhar por enquanto é online, mas nós temos como te acompanhar. Então escreve o teu nome, se une, não fique isolada, se sinta abraçada e amada por Deus e por nós. Amém? Nós vamos ministrar mais esse louvor para encerrar. E eu quero declarar aqui às minhas filhas espirituais, às minhas irmãs, que eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos de um ambiente de confiança, de confissão. Nós precisamos de um braço, nós precisamos de oração, de intercessão. Muitas vezes a lã da ovelha aquece o pastor e os pastores. Nós, ainda que os líderes acabam andando, não é isolados, mas um pouco parece que não tem tantos amigos. Nós precisamos de amizades genuínas, de maturidade dos filhos,
para saber a hora que o pai está falando, que a mãe está falando e a hora que a amiga está falando. Amém? Quantas vezes ao lado dos meus pastores que eu pude desenvolver uma amizade e não confundi a autoridade, não confundi a paternidade. Amém? A Rafaela me ouve como mãe. Às vezes eu falo, amiga, nós somos amiga, mas ela tem que discernir a voz. Mas o alvo da paternidade é ter amizade com os filhos, é poder compartilhar, é poder contar. Então que nós possamos contar um com os outros, ainda que eu erre, ainda que você erre, que a gente fale, porque a gente é humano e vai falhar, que isso não venha quebrar a nossa aliança. Mas hoje é noite de restaurar alianças, de restaurar comprometimento, de restaurar compromisso na amizade, na relação. Amém? Vamos adorar. A mulher espiritual é vivificada em nome de Jesus, e a carnal crucificada sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Não há tentação que seja maior, que nós não possamos suportar. Todos estão sofrendo tentações, todos têm fraquezas e pontos vulneráveis, mas o Senhor se compadece de nós e ajuda em nossas fraquezas. Então nós não vamos andar nos justificando e dando desculpas pelas nossas fraquezas. Antes seremos fortalecidos pelo Senhor, seremos amparados pelo Espírito de toda fortaleza, para que possamos vencer as tentações. Venceremos a tentação da inimizade, da contenda, da competição. Que prevaleça a unidade entre as mulheres, que prevaleça a unidade nas famílias, que prevaleça a unidade na igreja do Senhor, porque nós avançaremos e a tua alegria será a minha alegria, e a tua alegria será a minha alegria. Se alegre com os que se alegram, se alegre com as que se alegram. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne. Nós vamos declarar por último esse refrão. Então liberta-me de mim. Pede isso, mulher. Quero ser a sua casa. Pede libertação, cura das feridas nessa noite. Eu sei, Eu venço o pecado. então enche-me de ti. Seja cheia. Não haja mais espaço, mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver Uma casa aqui, para a honra. eu sei, eu venço Uma casa para a o honra. pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Senhor está desmascarando os ovos de serpente. Ele está esmagando esses ovos de serpente que disseminam o mal. Ora manaies, todos os ovos da serpente sejam encontrados pelo Senhor, diagnosticados pelo Senhor e vencidos pelo poder do Espírito Santo. Se você identificou algum ovo de serpente, você vai pedir perdão e renunciar tudo aquilo que poderia dar vida, trazer vida, tudo que possa ser uma maldade, uma iniquidade, algo na forma de falar, de pensar, de julgar. Em nome de Jesus, não haverá multiplicação desses ovos de serpente nessa casa, mas que sejam queimados pelo fogo do Espírito Santo, porque nós lutamos pela unidade. Ainda que somos diferentes, nós lutamos no mesmo reino. Nós unimos a nossa espada nessa noite. Nós lutamos juntas. Nós venceremos. Nós avançamos. E o Senhor é glorificado em nossa unidade. O Senhor é glorificado na nossa diversidade e na multiforme graça daquilo que o Senhor nos criou e nos formou para ser. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que o amor de Deus Pai, a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, que nós possamos nos unir e nos alegrar com os que se alegram, chorar com as que choram. Que Deus venha gerar uma bondade sobrenatural dentro de nós. Que ainda que eu tenha a tentação de fazer o mal, de falar o mal, eu não vou conseguir. Em nome de Jesus, eu serei constrangida pela bondade e pelo amor de Deus. Vem, Espírito Santo, aquieta o nosso coração. Tira a angústia de querer ser quem nós não somos. Tira o cansaço de querer sermos quem não somos. É um esforço desnecessário. Seja quem você é. Descanse nele. Se encontre nele. Toca, Espírito Santo, toca. Eu vejo mulheres fazendo um esforço e gastando a energia delas para tentar ser aceita, aprovada e ser quem não são. Não é pela força do braço, você vai se desgastar, cansar e não vai conseguir. Deus está te falando, descansa em mim, confia em mim, olha para mim, para de olhar para fora, para de olhar para o outro, olha para mim e eu vou te iluminar, eu vou te mostrar, eu vou te esclarecer a tua identidade, eu vou te curar, eu vou restaurar a tua identidade. E assim os seus relacionamentos vão ser leves, vão ser duradouros. Eu estou falando para mulheres que todos os relacionamentos estão comprometidos. Com a tua mãe, com teu filho, com teu esposo, com você mesma. Você não está se dando bem nem com você mesma. Especificamente algumas ou uma mulher que está ouvindo. Você falou esses dias, eu não me aguento mais, por que eu nasci? Deus está te falando, você nasceu para um propósito, você nasceu com um propósito. Não deseje a morte, se arrependa e peça perdão por ter desejado a morte. Ou por ter perguntado por que eu nasci, se arrependa.
Busque o teu propósito. Você não vai se encontrar em nenhuma moda, em nenhum estilo de outra pessoa. Você vai se encontrar em mim. Você vai se encontrar em mim. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto nessa noite, nessa madrugada, coloca um louvor e começa a chorar na presença dele. Você tem transferido tudo o que você precisa para os homens e você tem sido frustrada. As suas expectativas estão erradas. Deus está te falando: volte os teus olhos para mim, que eu te curarei, eu revelarei quem tu és. Toca, Espírito Santo, essa mulher agora. Há uma necessidade incrível, gigante dentro dela de ser cheia. Há um vazio, um vácuo dentro de você. Pede de novo, é uma nova conversão. Pede para o Espírito Santo entrar na tua vida de novo. Porque não é que ele quis sair, você foi afastando a presença, pela falta de amor próprio, pela falta de cuidado consigo mesmo. Pede para o Espírito Santo perdão, Espírito Santo. Não é para você se culpar, é para você ser liberta nessa noite. Você perdeu a fome, você está em depressão, mas você faz, por fora você tenta manter uma aparência saudável. Vinde a mim, diz o Senhor, tira a maquiagem, tira as máscaras, tira aquilo que tenta aparentar. Eu sou a verdade, diz o Senhor, e eu revelarei a verdade de quem você é. Senhor, vem curar essa pessoa agora, Jesus. Eu quero que você mande uma mensagem para mim, eu quero te ajudar. Não se apoie em mim, mas eu estou falando, eu preciso ouvir a tua história, o teu testemunho. Eu peço que você mande a sua história para mim, a gente vai marcar um momento juntas. Porque eu pude sentir a dor que você está sentindo, o vazio que você está. Mas Deus vai encher a tua vida. O Espírito Santo quer te visitar nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem como não veio antes. Profetiza uma experiência sobrenatural com o Espírito de Deus. Ele faz, Ele refaz, Ele desfaz, e Ele faz de novo. Jesus, toca, Senhor. Recolhe as lágrimas, acaricia, abraça, conforta, preenche o vazio, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos sentir a dor umas das outras e nos levantarmos como intercessoras, como mulheres que oram e não criticam e não julgam. Que nós possamos nos aconselhar mutuamente, nos amar, não cobrando nada em troca, porque quem ama não faz para ter algo em troca. Que a gente possa aprender esse amor genuíno, esse amor ágape, e que o Senhor possa restaurar inimizades, amizades que foram quebradas pela mentira, pela traição. Ele pode restaurar. Deus não nos uniu nesse ministério por acaso. Existem tantos lugares onde você poderia ter ido. Entenda o teu lugar nessa casa, na família. Que você possa frutificar onde Deus te plantou. Não arranque a raiz. Deixa ela se aprofundar.
Não corte a raiz. Deixa ela se aprofundar. Porque haverá frutos. Haverá frutos. Que Deus te guarde, mulher. Que Deus te abençoe com sabedoria e graça. E que toda a guerra contra a nossa unidade seja vencida pelo poder do Espírito Santo. Vigia, eu te peço. Vigia, eu te peço. Porque quando nós denunciamos um espírito, quando nós lutamos espiritualmente em prol da unidade, o inimigo vai tentar contra-atacar, o inimigo vai tentar trazer divisão, mas com discernimento você vai lutar espiritualmente com as armas certas, na hora certa, e combater o bom combate. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde para um final de semana maravilhoso. Amém, amém. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe.